Irmãos, eu convido-vos a abrir as Escrituras no livro de Gênesis, no capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41. E vamos ler alguns versículos. Versículo 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas, feias à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali connosco o mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contámos-lhe, interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio ao Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que no meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fialdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam nas suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado nas suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi no meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve como o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vêm 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e toma a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pareça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez
saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestidos de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zaphnath-Paneah, e deu-lhe por mulher a Arsená, filha de Potifra, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu, nos 7 anos de fartura, a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Arsená, filha de Potifra, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimentos e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, e o meu desejo é que Ele abençoe as considerações que nós vamos fazer acerca da mesma. Como certamente já se aperceberam, nós vamos continuar a estudar a vida de José. Nós já vimos 42 pontos de paralelo entre José e o Senhor Jesus Cristo. Como temos visto, José é uma figura, um tipo ou uma sombra acerca do Senhor Jesus Cristo. E relembro aquilo que disse no início: examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. E, portanto, quando nós examinamos bem as Escrituras, vemos como, de facto, elas testificam do Senhor. O 42º ponto, se vocês se recordam, tem a ver com o facto de José ter dito ao copeiro: lembra-te de mim. Quando fores liberto da prisão, lembra-te de mim. E nós vimos que, como isso é uma figura típica do que o Senhor Jesus Cristo fez, quando nos disse a nós: lembrai-vos de mim, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Certamente que se lembram que o copeiro se esqueceu. Assim, muitos cristãos têm se esquecido de se lembrar do Senhor. E eu espero que vocês que estão aqui esta manhã não se esqueçam do Senhor. E não se esqueçam da ceia do Senhor. E não se esqueçam de virem lembrar-se do Senhor. E o que é curioso é que o copeiro disse: dos meus pecados me lembro hoje. Isto é um assunto muito sério. Eu falei sobre isso, não vou repetir. Antes de nós entrarmos no 43º ponto, nós lemos o capítulo 41. E de propósito eu quis ler o capítulo 41 para dizer o seguinte. Neste capítulo, nós vemos o rei do Egito, Faraó, a sonhar 2 sonhos. E a acordar desses sonhos com um espírito profundamente perturbado. Faraó, perturbado como estava, contou os sonhos que teve a quem o rodeava. Mas como nós acabamos de ler, não havia ninguém que pudesse interpretar os sonhos que Faraó tinha tido. Foi então que o copeiro, que entretanto já tinha sido libertado da prisão e estava no palácio, se lembrou da experiência que tinha tido na prisão e como José tinha interpretado os sonhos que ele teve e que o padeiro teve.
E não apenas tinha interpretado, mas tinha interpretado corretamente. E lembrou-se, Faraó, eu conheço alguém, e falou-lhe de José. Neste capítulo nós vemos, portanto, como ele conta isso ao rei, e vemos também como Faraó mandou chamar José, que por sua vez explica a Faraó o significado dos sonhos que ele teve. Há várias verdades importantes aqui, antes de nós irmos ao 43º ponto, como eu disse, que eu, perante este quadro, gostaria de, neste momento, destacar. A primeira verdade é a seguinte. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. O rei Salomão, ao escrever o livro de Provérbios, a dada altura, escreveu esta passagem que eu passo a citar. Diz ele assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o Senhor o inclina. Não é por acaso que nós vemos Faraó sonhar como ele sonhou, quando ele sonhou os sonhos que sonhou. Sabem que o tempo de Deus para José ser solto da prisão tinha chegado. O tempo de Deus para que José depois fosse elevado à posição exaltada no Egito, a que Deus o levaria, tinha chegado. Uma posição de grande honra, de grande responsabilidade. E estes sonhos que Faraó teve foram os instrumentos que Deus utilizou para que esse fim que Deus queria dar a José fosse alcançado. Da mesma forma, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que Deus usou, muito tempo depois, a falta de sono de um outro grande rei. Aqui nós vemos Deus usar o sonho de um rei. Aqui nós vemos usar dois sonhos deste rei, num sono que ele teve. Deus usou um sono de um rei. E mais à frente, nós vamos ver Deus usar a falta de sono de um outro rei para levar libertação a Mardoqueu e aos seus companheiros. Conhecemos essa história no livro de Esther. Deixai-me dizer uma coisa, antes de eu ler uma coisa que eu tenho aqui, e por isso é que eu, antes de ler a passagem de Provérbios, fui ali ao meu lugar buscar um livro, do qual vou citar uma coisa, vou ler. Eu gostava de, em primeiro lugar, basear-me outra vez em Provérbios capítulo 21, versículo 1, que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Eu quero que vocês tenham a noção de que Deus pode mudar os destinos de uma nação, pode mudar os destinos de um povo, pode mudar os pensamentos de um governante com a mesma facilidade com que nós, num pequeno curso de água, a que a Bíblia aqui chama ribeiros, podemos também mudar o curso da água para o sítio que nós queremos. Deus faz exatamente o mesmo. Para Deus é simples mudar o destino de um povo, mudar o destino, a história de um povo, o curso de um povo, as decisões do governante ou de uma nação, com a mesma facilidade com que eu posso mudar o curso de água, de um pequeno curso de água, que se trata de um ribeiro. É isto que o rei Salomão, e ele era rei, escreve nesta passagem. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. E Deus está aqui a trabalhar no coração deste rei. Num sono. Através de dois sonhos. Irmãos, deixem-me dizer o seguinte. Nós todos precisamos de ter consciência do Deus que temos.
Eu sei que estes dias que nós estamos a viver não são os dias dos céus sobre a terra. Eu sei que nós não vivemos o reino dos céus. Não são os dias, repito, do reino de Deus sobre a terra. Mas quero-vos dizer que não obstante isso, e não obstante vivermos dias em que alguém classificou-os do silêncio de Deus, os céus têm estado silenciosos, e não obstante a próxima vez que os céus se abrirem para o Senhor falar, lermos na Bíblia que o Senhor lhes falará na sua ira, e portanto os céus neste momento estarem em silêncio, por detrás dos bastidores, por detrás das cortinas, a mão de Deus continua a operar. Relembro o que Paulo diz aos Romanos: as autoridades são ministros de Deus. Eles não têm consciência disso. E infelizmente nós muitas vezes parece que disso nos esquecemos. Mas as autoridades são ministros de Deus. É Deus que coloca os reis e os tira. É Deus que coloca os governantes e os move. E cada povo tem o governo que merece. Fixem isto que eu vos estou a dizer. Mas o que é importante nesta hora, para além de termos a consciência disto que a Bíblia nos mostra e ensina, e outras coisas a Bíblia diz acerca desta matéria, que eu agora não vou referir, porque não quero desviar-me para aí. Mas há uma coisa que eu quero que vocês tenham consciência. É que nós, pela nossa relação com Deus, e de acordo com o plano que Deus tem para nós, e quando nós andamos em comunhão com Deus, Deus, para realizar a sua vontade a nosso respeito, pode mudar o curso de um povo, pode mudar o curso da história. Aqui há uns anos atrás, existiu um homem, e agora esqueci-me do nome do homem. Ai. Também não importa. Eu depois lembro. Mas o nome do homem não interessa. O que interessa é o Deus desse homem. Agora passou. Não faz mal. John Knox. João, Knox, com capa. John Knox. Fixem esse nome. Era escocês. Vivia na Escócia. E viveu no tempo em que a Escócia tinha uma rainha chamada Rainha Maria. Se não estou em erro. Rainha Mary. Um dia este homem, John Knox, que andava com Deus, passou a noite toda em comunhão com Deus no seu quarto, em oração a Deus. A mãe, de manhã, foi-lhe levar o pequeno almoço ao quarto. Quando a mãe bateu à porta para entrar, e entrou, com a bandeja certamente que trazia na mão, a forma como John Knox saudou a mãe nessa manhã foi nestes termos: mãe, esta noite Deus deu uma Escócia. Vocês não imaginam o revivimento que houve naquele país. A rainha, que o conhecia, sabem o que é que ela disse? Tenho mais medo das orações de John Knox do que de um exército. Ouviram bem? Ela tinha mais medo das orações de John Knox do que de um exército. Isto não é fantasia. Isto não é história da carochinha. Isto é realidade. Prezados irmãos, nós vivemos dias de grande crise moral, de grande crise espiritual. Os dias que nós vivemos de grande crise não são únicos. John Knox viveu dias de grande crise moral e de grande crise espiritual. E ao longo da história, muitos crentes viveram dias semelhantes. Nesses períodos, Deus sempre teve os seus.
E a história de alguns povos foi mudada por causa desses selos. Não foi apenas José que alterou o curso do Egito, que era só a superpotência da época. Ao longo da história, Deus serviu-se de homens e de mulheres tementes a Ele, que mudaram o curso dos seus países. E quando penso nisto, penso o que Deus poderá fazer através de nós, pela sua graça, na nossa nação. Eu vou-vos ler o que um homem de Deus chamado Charles Mackintosh escreveu acerca desta passagem nas suas notas ou nos seus estudos sobre o livro de Gênesis. Deixai-me dizer que este comentário, estes estudos, estas notas, como no original, na língua inglesa, penso que foi assim que ele chamou, notas sobre o livro de Gênesis. Não tenho certeza, mas acho que foi. E que na língua portuguesa foi traduzido por um homem, um grande homem de Deus que já está na glória, chamado José Feliciano dos Santos, se não estou em erro. Pelo menos era Feliciano dos Santos, se não estou em erro. Feliciano sei que era. E que muito contribuiu para a língua portuguesa, para os crentes da língua portuguesa, através das excelentes obras de tradução que realizou, entre as quais esta. Considero uma tradução magnífica. Ele, de facto, foi um grande tradutor e deixou-nos um legado impressionante. E eu recomendo vivamente que todos os crentes leiam as notas sobre o livro, sobre o Pentateuco, porque ele escreveu sobre os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sendo que sobre o livro de Deuteronômio existem 2 volumes, tal a dimensão dos comentários que ele escreveu. Charles Mackintosh é reconhecido em todo o mundo cristão. Esta obra dele. Ele escreveu mais. Não foi só isto que ele escreveu muito. E tinha uma revista chamada Coisas Novas e Velhas, traduzido para o português, Old and New Things, e também nos deixou um legado impressionante. Muitos desses artigos estão traduzidos na língua portuguesa e têm sido publicados em várias revistas, desde as mais antigas, como as leituras, as chamadas as célebres leituras cristãs, até ao site da igreja que nós temos aqui na Quinta de Conde. Recordo-me de um dos artigos que ele escreveu e que eu recomendo que vocês leiam, cujo título é Auxílio ou Empecilho? O que és tu? Leiam isso. Leiam o que ele escreveu. Quando eu me converti e comecei a ler estas obras, sabem qual foi a sensação que eu tive? Fiquei nos braços do Senhor. Ele tem tinha o dom, a capacidade, no seu ministério, neste caso escrito, de nos conduzir para os braços do Senhor. É o que nós precisamos, irmãos. Sermos conduzidos aos braços do Senhor. Era a sensação com que eu ficava. O meu primeiro livro que eu tive sobre o livro de Gênesis, quando eu li, estudava, eu não lia apenas, eu estudava. Estava todo sublinhado. Era rara a parte que não estivesse sublinhada. E para eu poder destacar partes umas das outras, visto que mas eu na altura estava tudo sublinhado, eu tinha que sublinhar mais carregado ou menos carregado, consoante cada caso, e ainda punha umas notas escritas nas margens, do género bom, muito bom, excelente, e às vezes a doçura daquilo que eu li era de tal ordem que eu escrevia mel, e depois mel já não chegava, era mel ao quadrado, mel ao cubo. Pronto, são aqueles pequenos detalhes que vocês não sabem da minha vida e que agora eu abri um bocado do meu livro. Bem, adiante. Diz ele assim, escrevendo sobre esta passagem a dado passo. É bom ver que o fim era exaltar aquele que os homens haviam rejeitado. Estamos a falar de José. E então produzir nesses mesmos homens a mágoa do seu pecado na rejeição. E como tudo isto é admiravelmente conseguido. Tomem atenção a partir de agora.
circunstâncias triviais e importantes, prováveis e improváveis, são usadas no desenrolar dos propósitos de Deus. No capítulo 39, Satanás emprega a mulher de Pútifar. E no capítulo 40, serve-se do copeiro-mor de Faraó. Aquela foi usada para meter José no cárcere. E este para o conservar lá. Por causa do seu esquecimento ingrato. Mas foi tudo em vão. Eu quero vos dizer, irmãos, que por muito que as forças das trevas lutem contra nós, e lutam, elas serão sempre derrotadas. Deus estava atrás dos bastidores, dirigindo com a sua mão as molas do encadeamento das circunstâncias. E a seu tempo, tirou dali o homem do seu desígnio e encaminhou os seus pés para um lugar espaçoso. Ora, isto é sempre prerrogativa de Deus. Ele está acima de tudo e pode usar tudo para cumprimento dos seus inescrutáveis desígnios. É agradável podermos seguir assim a mão do nosso Pai em todas as coisas. É agradável saber que toda a sorte da gente está ao seu soberano dispor. Anjos, homens e demónios, todos estão debaixo da sua mão omnipotente e todos são criados para cumprir os seus propósitos. Mesmo os demónios. Neste capítulo, tudo isto se nos apresenta de um modo notável. Deus visita o lar de um capitão gentio, o palácio de um rei pagão, sim, e o seu quarto, e faz com que as próprias visões que ele tem em seu leito contribuam para o cumprimento dos seus desígnios. Nem tão pouco são só indivíduos e as suas circunstâncias que são usados para o progresso dos propósitos de Deus, mas o próprio Egito e todos os países circunvizinhos são postos em cena. Em suma, toda a terra foi preparada pela mão de Deus para ser o teatro no qual pudesse ser mostrada a glória e grandeza de um que fora separado de seus irmãos, José. Tais são os caminhos de Deus, e é um dos mais felizes e altos privilégios de exercício da alma de um santo, seguir assim os atos admiráveis do seu Pai Celestial. Como a providência de Deus é forçosamente trazida à luz nesta história profundamente interessante de José. Olhai por um momento para o cárcere do capitão da guarda. Vê dali um homem em ferros, acusado de um crime abominável, proscrito e escória da sociedade. E todavia, vede-o, quase num momento, elevado à mais alta distinção. E quem poderá negar que Deus está em tudo isto? E não leio mais. Lede o resto. Como raramente se encontra tais sentimentos de fortalecimento da fé que precisamos, como estes aqui apresentados, e que são tão raros nos dias de hoje. A segunda coisa que eu quero destacar nesta leitura que nós fizemos é que nós vemos no início deste capítulo 41 do livro de Gênesis como a sabedoria deste mundo é louca. E eu quero destacar isto claramente. Irmãos, a sabedoria deste mundo, diz a Bíblia, é louca. E não era apenas a sabedoria do mundo então que era louca. A sabedoria do mundo hoje é louca.
Como penso que vocês devem saber, o Egito está nas Escrituras como uma figura deste mundo. Os que estudam as Escrituras a sério sabem que o Egito é uma figura do mundo. Só para vos lembrares, lembrai-vos como Abraão desceu ao Egito. Não foi bom. Ninguém pode ir ao Egito subindo. Indo ao Egito só se pode descer. Assim acontece quando vamos para o mundo. Não se esqueçam que o Egito foi era o local do qual Deus tirou o seu povo. Nós já não somos do mundo. Por isso a Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Podia falar muito ao longo desta linha, mas não vou continuar. No tempo de José, a terra de Faraó era a terra da aprendizagem. Quem quisesse se ingrar na vida era para o Egito que devia ir. Era a terra da cultura. Era a terra da riqueza. Era a terra do poder. Era a terra das oportunidades. Faraó era o líder orgulhoso das civilizações antigas. Mas as pessoas naquela terra eram idólatras. Não conheciam a Deus. E sabem que só à luz de Deus nós podemos ver a sua luz. Há um versículo que eu gosto muito, que quando vocês o leem na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, penso que é no capítulo 2, se não é no 2 é no 1. Vamos ler. Primeira epístola aos Coríntios. Gosto muito desse versículo. Ora bem, deixem-me cá ver onde é que está isto. Aprova Deus que na sua sabedoria aprova Deus que o mundo não conheceria pela sua sabedoria. Onde é que está escrito? Alguém me ajude, faz favor, que eu já não vejo nada. Ora bem. 2,14 talvez. Não. O capítulo 1, versículo 20. É o 21. Obrigado. Está no capítulo 1 e no versículo 21 e eu vou passar a ler. Tomem atenção. Este versículo diz assim, e quem lê este versículo de repente não percebe o que ele diz. Mas eu vou lê-lo devagar para que vocês possam interpretá-lo corretamente. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Este versículo, a parte inicial, o que quer dizer é o seguinte: Deus determinou na sua grande sabedoria, e ninguém tem sabedoria tão grande como a de Deus, e Deus na sua enorme sabedoria determinou que o mundo nunca o conheceria pela sua própria sabedoria. Portanto, se alguém pensa que chega ao conhecimento de Deus pela sabedoria mundana, desengana-se completamente. Porque Deus determinou que nunca, na sabedoria dele, determinou que o mundo nunca o conheceria a ele pela sua sabedoria, a sabedoria do mundo. Bem, trevas. Houve uma época na nossa história da humanidade que chamaram-lhe a Era das Luzes. Deixai-me dizer, é a Era das Trevas. Tanto conhecimento, tanto desenvolvimento, a multiplicação da ciência, tanta ignorância, tantas trevas. É isto que nós vemos no capítulo que está diante de nós no Egito. Uma superpotência da época, com tudo o que de grande havia na época. E tão distantes estavam de Deus,
tanta ignorância. Nem magos, nem astrólogos, ninguém sabia o que queria dizer aquele sonho. Os magos foram impotentes. Os sábios apenas exibiram a sua ignorância. E foi feito sentir a Faraó a impotência de todos os recursos, e eram muitos, que ele tinha. E a inutilidade da sabedoria humana para aquilo que ele precisava. Irmãos, o mundo não mudou. Vivemos uma época em que os homens, na sua soberba, pensam que controlam tudo e, deixai-me dizer, não controlam nada. Pensam que sabem tudo e, deixai-me dizer, não sabem nada. Esta é a segunda nota que eu gostava de deixar aqui nesta passagem. Terceira nota. Vemos nesta passagem que o homem de Deus, neste caso José, é que tinha a verdadeira sabedoria e a verdadeira luz. Como é verdade, como diz a Bíblia, no Salmo 25, versículo 14, que o segredo do Senhor é para os que o temem. É o que diz o Salmo 25. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E por isso quem era detentor dos segredos do Senhor era José. Estes sonhos de Faraó tinham um significado profético, como vocês puderam ver na interpretação que José lhes deu. Diziam a respeito ao futuro do Egito, ao futuro em geral do próprio mundo, porque o sonho tinha a ver com o mundo de então, com a fome que não apenas afetaria o Egito, mas que afetaria todo o mundo de então. Diziam a respeito à terra. Foi assim também com Nabucodonosor, conhecemos a história. Os sábios da Caldeia eram tão ignorantes quanto os magos do Egito. Quanto a verem, não viam 1 centímetro à frente da mesma forma. Daniel, nesse tempo, sozinho, tinha toda a compreensão. Como José. Bom seria que os líderes do mundo de hoje se virassem, se voltassem para os escritos dos profetas hebreus, se voltassem para esses escritos, repito, e soubessem das coisas que brevemente devem acontecer. Aqui há uns anos atrás, quando eu estava na Nata em Oeiras, eu desde sempre, pelos sítios onde tenho passado, tenho marcado a minha posição como crente. Quando fui para os Fuzileiros, em 1980, estávamos na altura de poucos anos depois do 25 de Abril, em 74. O mundo conturbado que vivíamos politicamente na época, certamente que se recordarão. E havia doutrina escrita sobre como se comportar nas Forças Armadas. E nas Forças Armadas era proibido fazer campanha política e era proibido fazer propaganda religiosa. E eu mal cheguei lá, não fiz propaganda religiosa porque era proibido. Porque afinal eu não fiz propaganda religiosa, eu não estava a propagandear nenhuma religião. Mas falei do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando cheguei à Nata em Oeiras, era ajudante de um almirante, ia à mesa, já tinha falado com o chefe de gabinete, já tinha tido algumas conversas com ele, estávamos no mesmo gabinete, já lhe tinha falado do Evangelho, e quando à mesa os três íamos comer, eu curvei a minha cabeça em oração, e o almirante perguntou-me se eu estava bem. Foi a minha grande oportunidade para eu falar ao almirante do Evangelho pela primeira vez. E eu disse que estava.
E o chefe de gabinete quase que se antecipou às minhas palavras e disse: "Oh, Sr. Almirante, o Oliveira tem uma religião diferente." É incrível isto. Eu vou comentar aquilo que ele disse, porque afinal os católicos, que eles eram católicos, que eu saiba na Igreja Católica, pelo menos ensinava-se a dar graças a Deus pela comida, coisa que eles afinal não fazem. E ali tive uma grande oportunidade para entrar com o Evangelho em relação ao Almirante, e isso conduziu a muitas outras conversas. E estávamos a falar com o Almirante da NATO, em Oeiras, o comandante-chefe de uma das zonas mais importantes desta zona do globo. E na altura, antes da queda do Pacto de Varsóvia, antes da queda do Muro de Berlim, melhor direi, e do dissolvimento do Pacto de Varsóvia, eu virei-me para ele e disse-lhe assim, um dia, lembro-me tão bem como se fosse hoje: "Ó, Sr. Almirante, o problema não é a União Soviética. O foco do mundo, o problema do mundo, Sr. Almirante, está em Israel. As coisas podem surgir e despontar aqui, acolá, nesta e naquela parte do globo, mas o problema latente que está permanentemente em ebulição é Israel. Sr. Almirante, os continentes estão separados. E os entendidos, os estudiosos, sabem muito bem que há indícios de que eles já estiveram unidos. Procure juntá-los. E veja como a África se encosta à Europa, e como as Américas encostam à Europa e à África, e encaixam perfeitamente, e a Austrália encaixa naquela grande saliência da Ásia, e vejam como a Terra fica toda num bloco, e procure onde é que está Israel a seguir. Onde Deus disse na Bíblia que Deus colocaria a sua nação no coração da Terra. Está no centro da Terra. "Oh, Oliveira, ele dizia para mim, mas tu agora queres dar aqui lições a um estratega militar acerca do..." Sabem de uma coisa? Estávamos na época da Guerra Fria, assim chamada. O muro de Berlim ainda não tinha caído. Passado pouco tempo, tudo se desmoronou como um baralho de cartas. E onde é que está o problema? Sempre. Onde é que está? Está em Israel. Que bom seria que os nossos governantes atentassem para as Escrituras, para saberem qual vai ser o fim das coisas, para se humilharem diante daquele perante quem vão prestar contas como autoridades que são, instituídas por ele, sem o saberem, pensando eles que por vezes são investidos pelo presidente, como acontece em alguns governos, como o nosso governo, que o presidente é que investe o governo, na tomada de posse do primeiro-ministro e dos seus ministros. Ou são investidos pelo voto popular, ou pela força das armas, através de um golpe de Estado. Não. É Deus que os coloca lá, na sombra. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, que é muito importante. Quarto ponto, quarta nota. A quarta nota que eu queria aqui mostrar nesta passagem é que, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, vocês não imaginam o quanto me dói quando vos vejo sofrer. Dói-me. Não pensam que não me dói. Nessas alturas, irmãos, temos que ir buscar a força aqui, à palavra de Deus. E lembrarmos que, de facto, todas as coisas, mesmo as piores que nos podem acontecer, contribuem para bem. E se há exemplo disso, é a história e a experiência de José. Temos que levar isto a sério. O problema é que nós crescemos de uma forma tão impaciente no processo em que estamos envolvidos, ao mesmo tempo que Deus
está a tratar dos fios emaranhados da nossa vida, fazendo com que do lado que nós não vemos surja a obra perfeita das suas mãos. Eu vou explicar. A minha mãe, da qual tenho saudades, já está na presença do Senhor, foi uma grande mãe. Bateu-me muito quando era miúdo. Um dia, já ela mais velha, já no fim da vida dela, ainda estava lúcida, antes da doença de Alzheimer, com as lágrimas nos olhos à mesa, estava a família toda reunida, incluindo a minha irmã e os netos. Oh filho, desculpa-me de eu te ter batido tanto. Ela, coitadita, estava com uma espécie de remorso de eu ter apanhado muito. E eu, de facto, apanhei muito. Mas eu disse-lhe a ela, não tenha problemas disso. Foram todas bem aplicadas. Foi pena aquelas que se perderam. Ainda hoje, às vezes, precisava de apanhar assim uns açoites. Quanto mais então. Mas estava eu a dizer que a minha mãe, que foi de facto uma grande mãe, e se calhar se eu hoje estou vivo devo-lhe a ela, não apenas porque ela me trouxe à luz, mas que por vezes ela interviu na minha vida para que não me acontecesse algum acidente grave, porque eu fiz algumas avarias que nem vos passa pela cabeça. Ela gostava muito de costura, ela era muito talentosa, como minha mãe que foi, era uma mulher muito prendada e ela, além de ser uma excelente cozinheira, foi uma grande costureira. E ela fez-me muitos calções, só para vocês poderem ter uma ideia. E lembro-me de uma vez ela foi fazer um curso de costura na Singer, se não estou em erro, ou na Oliva. Já não sei se era Singer, se era Oliva, era uma dessas coisas, mas em África, em Moçambique. E ela foi fazer um curso desses. E então ela tinha a máquina de costura dela e fazia bordados, mas era um curso para bordados, percebem? Não era uma coisa qualquer. Fazer bordados com a máquina de costura. Ela fez, eu penso que lá em casa ainda existe um quadro que está encaixilhado com um bordado desses que ela fez, que, se não estou em erro, é uma flor. Aquilo é uma flor com várias cores. Tudo aquilo feito na máquina de costura. Aquilo está ali uma obra de arte. Bem, sabem de uma coisa curiosa? Aquela flor com aquelas pétalas e com aqueles pormenores todos da flor, se vocês forem ao verso da face direita, não é? Forem à parte de trás daquele tecido, onde foi aquilo costurado, aquilo é um emaranhado de fios. Para a esquerda, para a direita, para o lado, para cima, para baixo, vocês olham para aquilo, que é isto? Se alguém vos mostrasse aquilo pelo lado de trás, vocês dizem assim, mas que confusão de fios é esta? Vocês viram aquilo ao contrário, e sai obra de arte. Assim foi a vida de José. Fios emaranhados. Cada vez que um fio saía na vida dele, parecia que aquilo ainda se emaranhava mais. Sem ele saber, Deus estava a fazer uma obra-prima que só se podia ver do outro lado. E eis que agora estamos do outro lado a ver a obra-prima que saiu da vida dele. Assim é a nossa vida, irmãos. Aquilo que vocês veem que vos assusta, com aquela má notícia que surge à vossa vida, que pode ser a falta de emprego, que pode ser uma doença má, que pode ser outra coisa qualquer, essa má notícia, não entra em pânico. É apenas mais um fio neste grande emaranhado que Deus tem a sua mão nele, para sem vocês saberem no fim sair uma obra-prima. Gosto muito de um versículo da Bíblia, que também é dito pelo grande Salomão, o grande sábio Salomão, quando ele diz assim, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, eu cito, vocês ouvem, diz ele, melhor é o fim de uma coisa do que o princípio dela. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio dela. Eu estou à espera do meu fim. Estou à espera do meu fim. Essa gente que há dias atrás estava aí toda, ei, novo ano, 2014, garrafas de champanhe, bum, 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 e não sei o que mais. Tão loucos, tão ignorantes, tão cheios de sabedoria do mundo, que é louca. Não é o princípio que é importante, irmãos.
é o fim. Não é como eles começaram o ano de 2014. Foi como é que eles acabaram o ano de 2013. Não é como é que eles começaram a sua vida e passaram por ela, é como é que eles a vão acabar. O apóstolo Paulo, e vamos ficar aqui. O apóstolo Paulo passou por experiências semelhantes. Os fios da vida dele foram muito complicados. Lê a descrição que ele faz acerca do que lhe aconteceu. Lê das suas epístolas. Ele chega a uma certa altura na vida dele e escreve uma carta que é a carta aos Efésios. No capítulo 1 e no versículo 13 ele diz assim: está preso em Roma. Isto é muito importante não perder isto de vista. Ele está preso em Roma. E ele diz isto: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isto parece linguagem de quem está deprimido, não parece? Eu escrevi estas duas quadras que eu vou-vos ler agora. Apesar de na masmorra, Paulo tem os olhos nos céus, onde vê uma mão zorra, cheia de inúmeros troféus. Oh, quão importante é lembrar, na fornalha do tribular, que a prisão se pode tornar em átrio do eterno lar. Que assim seja.